Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 57.273, 19 de setembro de 1899. Jesus fala da fé, da esperança e da caridade. Encontrando-me esta manhã um pouco perturbada, especialmente pelo temor de que não seja Jesus quem vem, senão o demônio, e de que meu estado não seja a vontade de Deus. Enquanto me encontrava nesta agitação, veio meu adorável Jesus e me disse: minha filha, não quero que perca tempo. Pensando nisso, você se distrai de mim, né? Que Jesus é o centro. E me faz faltar o alimento para me nutrir. O que quero é que pense somente em me amar e em estar toda abandonada em mim. Assim me preparará um alimento muito agradável, e não de vez em quando, como faria se continuasse fazendo assim, senão continuamente. E não seria isto a tua grandíssima alegria, que a tua vontade, estando abandonada em mim, no meu amor, fosse alimento para mim, teu Deus? Depois disto, me fez ver seu coração, e dentro tinha 3 balões de luzes distintos, que depois formavam um só. E Jesus, voltando a falar, me disse: os balões de luz que você vê no meu coração são a fé, a esperança e a caridade. Tu trouxe à terra para fazer feliz o homem sofredor. Oferece-o em dom. Agora também a ti quero fazer-te um dom mais especial. E enquanto assim dizia, daqueles globos de luz saíam como tantos fios de luz que inundavam minha alma, formando como uma espécie de rede, e eu ficava dentro. E Jesus, olha, no que quero que ocupes a tua alma. Primeiro voa com as asas da fé, que submergindo nessa luz conhecerás e adquirirás sempre novas notícias minhas. Teu Deus, mas ao conhecer-me, mas teu nada se sentirá quase disperso, e não terás onde te apoiar. É o que acontece com a gente no nada nosso. A gente não, né, não vê se a gente fez alguma coisa para Deus, a gente fica se sentindo no nada, né? E a gente fica conhecendo mais o nada, porque Deus é tão perfeito e não precisa de nada, então a gente não tem que fornecer, né, para melhorar ele nada. Então a gente fica, né, realmente sem ter onde nos apoiar. Mas tu te eleve mais, e lançando-te no mar imenso da esperança, que são todos os meus méritos que adquiri no curso da minha vida mortal, e todas as penas da minha paixão, que também delas fiz dom ao homem. E só por meio destes, né, méritos, o trabalho de Jesus, os atos da vida de Jesus, você pode esperar os bens imensos da fé, porque não há outro meio para obtê-los. Então, servindo-te destes meus méritos como se fossem teus, teu nada se sentirá mais disperso e afundado no abismo do nada. Piorar maior ainda. Senão que, adquirindo nova vida, ficará embelezada, enriquecida, em tal modo de atrair-se aos mesmos olhares divinos. Então, porque não há outro meio para obter esses bens imensos da fé. Então, servindo-te destes méritos, meus méritos, como se fossem teus, teu nada se sentirá mais disperso e mais afundado no abismo do nada. Porque daí você vai ver que foi os atos de Jesus, não os seus, né? Que vai conquistar alguma coisa. Senão que, adquirindo nova vida, ficará embelezada. Então, isso é um mistério. Como que você, dentro do nada, adquire nova vida? É a vida de Jesus. Você não olha mais para você, olha para a vida dele, né? E aí você adquire nova vida, mas é uma vida dele, não sua. Enriquecida de modo tal para atrair-se os mesmos olhares divinos. E então, não mais tímida,
Mas a esperança vai te fornecer coragem e a força de modo a voltar a alma estável como coluna, exposta a todas as inclemências do ar, como são as diferentes tribulações da vida, que não a moverão nada, né? Porque ela se apoia em Deus, né? E nos méritos de Cristo, na vida humana de Jesus, né? Na vida dele, nos atos dele. E a esperança fará com que a alma não só se submerja sem temor nas imensas riquezas da fé, senão que se tornará dona e chegará a tanto como a esperança, de fazer seu o mesmo Deus. Assim, a esperança faz a alma chegar até onde quer. A esperança é a porta do céu. Então, a alma está mais abismada no nada ainda, porque ela sabe que ela não fez nada mesmo para merecer nada, que Jesus que fez. Mas só que porque Jesus fez, ela toma posse de tudo que é de Jesus, uma nova vida recria nela, e ela fica forte, poderosa, corajosa para poder acreditar que Deus é dela, né? Por causa de Jesus. Assim, a esperança faz a alma chegar até onde quer. A esperança é a porta do céu, assim que só por meio dela se abre, né? O céu. Porque quem tudo espera, tudo obtém. Então a alma, quando tiver chegado a fazer seu ao mesmo Deus, súbito, sem nenhum obstáculo, se encontrará no oceano imenso do amor, da caridade. E aí, levando consigo a fé e a esperança, mergulhará dentro e fará uma só coisa comigo, seu Deus, né? Vai se tornar amor com Deus. O amantíssimo Jesus continua dizendo: se a fé é a rainha e a caridade, né? Se a fé é o rei, a fé é o rei, ela, né? A fé, a gente fala a fé, a gente pensa que é a rainha, né? Mas é dizendo que a fé é o rei. Então, se a fé é o rei e a rainha é a caridade, a esperança é como uma mãe pacificadora, que põe paz nas duas, né? Na fé e na caridade. Porque com a fé e a caridade pode haver tribulações, mas a esperança, sendo vínculo de paz, converte tudo em paz, verdade. Né? Por quê? A fé é tudo que é Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a infinitude de Deus, e você é o nada. A caridade é o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, né? Você não, né, não é nada, né? Você não tem esse amor igual ao de Deus. Mas a esperança pacifica, põe paz em tudo, né? Porque com a fé e a caridade pode haver aí alguma tribulação, mas a esperança, sendo vínculo de paz, converte tudo em paz. Por quê? Porque a esperança é sustento, a esperança é alívio, por causa dos méritos de Cristo, né? E quando a alma, elevando-se com a fé, vê a beleza, a santidade, o amor com o que é amada por Deus, né? O que é de Deus, e o amor de Deus, sente-se atraída a amá-lo, mas vendo sua insuficiência, o pouco que faz por Deus, tá vendo? E como deveria amá-lo e não o ama, sente-se desconsolada, né? Perturbada, e quase não se atreve a aproximar-se de Deus. Então, ela tá vendo Deus, é a fé, e ela tá se sentindo amada por Deus, o amor. Então, cadê a esperança? Vem esperança, vem. Então, logo sai esta mãe pacificadora da esperança, e pondo-se no meio da fé e da caridade, começa a fazer o seu ofício de pôr paz. Assim que põe em paz de novo a alma. Por quê? Porque Jesus conquistou para mim Deus e o amor de Deus, né? Jesus, com a sua vida, com seus méritos, abriu a porta para eu poder ter acesso à fé e à caridade de Deus, né? A Deus e o seu amor. Então eu posso ficar tranquilo que por causa de Jesus eu consigo. Assim que põe em paz de novo a alma, a empurra, a eleva, lhe dá novas forças e elevando-a diante do rei da fé e da rainha caridade, desculpa a alma, põe diante da alma nova efusão de seus méritos e lhes pede que a queiram receber. E a fé e a caridade, tendo em vista somente esta mãe pacificadora, tão terna e cheia de compaixão, recebem a alma e Deus forma a delícia da alma e a alma a delícia de Deus. Ó Santa Esperança, como você é admirável! Eu imagino ver a alma que é possuída por esta bela esperança, né? Tomar posse dos méritos de Cristo, da vida de Cristo. Como um nobre viajante que caminha para ir tomar posse de umas terras que formarão toda a sua fortuna. Mas como é desconhecido e viaja por terras que não são suas, quem a escarnece, quem a insulta, quem a despoja de seus vestidos e quem chega até golpeá-la e ameaçar com que lhe tirar a pele, e o nobre viajante, o que faz em todas estas dificuldades? Será que ele vai ficar perturbado? Ah, nunca, ah, não, nunca.
Pelo contrário, não terá em conta aqueles que lhe fazem tudo isto, e sabendo bem que quanto mais sofrer, tanto mais será honrado e glorificado quando chegar a tomar posse de suas terras. Por isso ele mesmo incita as pessoas a atormentá-lo mais. Mas ele está sempre tranquilo, goza a mais perfeita paz, e no meio destes insultos, está tão calmo, que enquanto os outros estão acordados ao seu redor, ele está dormindo no seio de seu suspirado Deus. Tá vendo? A gente vive na paz, né? A gente não vive triste, né? A gente vive na paz. Quem fornecerá a este viajante tanta paz e tanta firmeza para seguir a viagem empreendida? Certamente a esperança dos bens eternos que serão seus. E assim superará tudo para tomar posse deles. Agora, pensando que são seus, vem amá-los, e eis que a esperança faz nascer a caridade. Quem pode dizer o que Jesus bendito me faz ver com aquela luz? Queria passá-lo em silêncio, mas vejo que a senhora Obediência, deixando o vestido amigável, toma o aspecto de guerreiro e toma suas armas para fazer-me guerra e ferir-me. Aí entra a senhora Obediência no meio da conversa. Ah, não te armes tão cedo. Deixa tuas garras. Fica tranquila, que por quanto posso farei como tu dizes, e assim permaneceremos sempre amigas. Agora, quando a alma se põe no vasto mar da caridade, prova delícias inefáveis. Goza alegrias inenarráveis a uma alma mortal. Tudo é amor, seus suspiros, seus batimentos, seus pensamentos são tantas vozes sonoras que faz ressoar em torno de seu amadíssimo Deus vozes todas de amor que o chamam, de modo que Deus bendito, atraído, ferido por essas vozes amorosas, lhe corresponde e acontece que os suspiros, o coração e todo o ser divino continuamente chamam a alma para Deus. Quem pode dizer como a alma é ferida por estas vozes? Como começa a delirar como se tivesse febre altíssima? Como corre como enlouquecida e vai lançar-se no amoroso coração do seu amado para encontrar refresco e a torrentes chupa as delícias divinas? Ela fica embriagada de amor e em sua embriaguez entoa cantos todos amorosos ao seu esposo docíssimo. Mas quem pode dizer tudo o que acontece entre a alma e Deus? Quem pode dizer algo sobre esta caridade que é o próprio Deus? Neste momento vejo uma luz grandíssima e minha mente agora fica assombrada. Agora se fixa em um ponto, agora em outro, e faço por colocá-lo no papel. Mas me sinto balbuciante ao explicá-lo. Portanto, não sabendo o que fazer, por agora faço silêncio e espero que a senhora Obediência, por esta vez, queira perdoar-me. Pois se ela quer zangar-se comigo, desta vez não tem tanta razão, porque a culpa é sua. Porque não me dá uma língua ágil para saber dizê-lo. Compreendeu, Excelência? Ficamos em paz, não é verdade? Então, ela tem dificuldade para falar sobre o amor de Deus, né? E ela que tem mais acesso a isso e não consegue falar, imagina a gente. Então, é meio complicado, né? Mas a gente vê o amor de Deus demais, né? Meu Deus, esse cuidado que ele tem com a gente é um amor infinito, assim, de nos proteger, né? O tempo todo da soberba, da vaidade, como a gente estava falando na live. Então, a gente fica doido de amor por Deus por causa desse cuidado que ele tem com a gente, né? De falar tudo o que precisamos ouvir para a gente poder permanecer na divina vontade, seguros, em paz, tranquilos. É muita graça de Deus, né? Então só temos que louvar e bendizer a Deus todos os dias, amém? Então, por enquanto, para mim tá bom. É muito maravilhoso tudo isso e a gente vai conversando mais amanhã. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. A divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Jesus fala da fé, da esperança e da caridade. Livro do Céu, volume 2. Encontrando-me esta manhã um pouco perturbada, especialmente pelo temor de que não seja Jesus quem vem, senão o demônio, e de que meu estado não seja vontade de Deus. Enquanto me encontrava nesta agitação, veio meu adorável Jesus e me disse: Minha filha, não quero que perca tempo. Pensando nisso, você se distrai de mim e me faz faltar o alimento para me nutrir. O que quero é que pense somente em me amar
e em estar toda abandonada em mim. Assim me preparará um alimento muito agradável, e não de vez em quando, como faria se continuasse fazendo assim, senão continuamente. E não seria isto a tua grandíssima alegria, que a tua vontade, estando abandonada em mim e no meu amor, fosse alimento para mim, teu Deus? Que lindo, né? Então é isso que ele quer, que a gente fique abandonado nele, não perdendo tempo pensando em nós, pensando, né, nessas coisas, perturbado, agitado. Ela estava agitada, né? Ela estava aqui, ó, perturbada, agitada, pensando que não era Jesus que falava com ela, que era o demônio, que não é a vontade de Deus, o que a vida dela, o estado dela, né? Aí Jesus vem acalmar, filha, não quero você perder tempo, ficar agitado. Então, assim, o que Deus quer? Que a gente fique em paz, tranquilo, feliz, em paz, tranquilo, abandonado nele, né? No amor dele. Ficar perturbado, agitado é perda de tempo. E você se distrai de Deus. E faz faltar o alimento para que ele seja nutrido. Eu quero que pense somente em me amar e em estar toda abandonada em mim. Amém, Jesus, amém. Só em te amar e ficar toda abandonada em Jesus. Assim me preparará um alimento muito agradável. E não de vez em quando, como faria se continuasse fazendo assim. Se você fica perturbado, agitado, qualquer coisa, você deixa de alimentar Jesus, se distrai dele, né? Você se distrai dele e não alimenta ele, né? E aí vai ficar tipo assim, não vai ser contínuo esse alimento para Deus. Então, eu lembrei daquela. A live já estava terminando e a Aline estava explicando, né, essa parte. Uma coisa que traz uma luz para isso aqui, quer ver? Ela falou assim. Ela falou assim, é, que tudo que acontece, ela fica no pensamento de Deus. E é isso que ela sempre falou. Eu tô sempre feliz, tô sempre cantando, tô em paz. Porque eu fico sempre no pensamento de Deus. Eu achei muito interessante isso foi falado na live. Você sempre vai para a cabeça de Deus e é aí que você fica feliz. Independente do que esteja acontecendo, às vezes você não entende, não fica focado no que está acontecendo. Você entende na cabeça de Deus é, o exemplo que ela deu, né? Para poder entender. Que ela fica vendo os ministros da Eucaristia, o pessoal lá da igreja, e ela sente vontade de ser ministra da Eucaristia. Você tem vontade de ver a Pascom, tem vontade de servir na Pascom, de servir como ministra da Eucaristia. E ela ficou perguntando para Jesus, mas como assim, né? Que vontade é essa? Eu quero, né? E aí Jesus falou para ela, eu só quero a sua vontade. Eu só quero a sua vontade. E é na vontade que tá tudo, né? Como eu estudei esses dias na escolinha. Tudo tá na vontade. A nossa alma é o lugar onde a gente guarda nossas. É como se fosse uma caixa onde você guarda coisas. Tá na sua vontade. Tudo, tudo, tudo que você pensa, que você faz, que você quer, tá tudo guardado e nada se perde. Então Jesus recebe como se você realmente estivesse servindo em todas as pastorais. Porque você quer, porque é a sua vontade. Aí ele falou: isso significa que você tem vontade de me servir. Então você fica feliz, você não fica perturbada, distraída, perturbada, agitada. Porque às vezes ela poderia ficar pensando assim: nossa, mas eu não devia estar sentindo isso. Eu estou sentindo vontade de ser ministro da Eucaristia. Eu tô, eu tô com vontade de ser. Eu vou falar com o padre, mas como assim? Eu vou ficar me oferecendo para ser. Ficar nisso, sabe? Ficar. É, É daí que vem essa perturbação e agitação. A agitação muitas vezes vem da gente não entender na cabeça de Deus o que significa, não ficar no pensamento de Deus.
Não ficar com o que Deus pensa, você fica no baixo das coisas, sabe? Assim, nossa, mas eu não devia estar sentindo isso. Eu não devia estar assim. Nossa, eu tô com inveja. Aí a nossa cabeça voa longe, né? Nossa, eu tô com inveja das pessoas. Isso aí não é vontade de Deus, não. Eu ficar pensando isso, sai de mim esse negócio. Só que aquele pensamento não sai, né? Aquela vontade não acaba. Aí você fica lutando e fica triste, fica agitada. Nossa, eu acho que é coisa do demônio, do inimigo, porque eu ficar olhando para as pessoas querendo ser o que elas são. E sei lá o que vai passar na nossa cabeça, né? É um exemplo assim. Mas aí você vai para Deus. Senhor, por que eu tô com essa vontade de ser ministro? Que coisa estranha. Aí ele vai falar, porque você quer muito me servir. Aí você fica feliz. Você não fica perturbada e triste, agitada pelo que você está sentindo. Se transforma tudo, ressignifica tudo. Não é que você inventa uma coisa, não é isso. Mas você vê a realidade, realmente o que Deus vê. Você fica com o pensamento de Deus, o que ele pensa, com a verdade que é ele, né? Então, às vezes a gente fica agitado, perturbado, porque a gente não vê com os olhos de Deus, não entra na cabeça dele, né? E a gente se distrai desse se abandonar em Deus e amar somente a ele, ficar só olhando para ele o tempo todo, né? Depois disso me fez ver seu coração. E dentro tinha 3 balões de luz distintos, que depois formavam um só. E Jesus, voltando a falar, me disse. Então, essa primeira parte aqui, né, muito interessante. Esse abandono, eu queria. Se tem outro exemplo, Senhor, da gente ficar assim. Por que a gente fica, às vezes, triste, agitada, perturbada? A gente tem que refletir sobre isso, né? Muito importante, como Jesus falou na live, para a gente partilhar a live, porque senão a gente acaba não fixando aquela verdade tão importante que Jesus falou. Esse ponto mesmo que ele falou na live é muito importante. Da gente ver com a cabeça dele as coisas. Tudo, 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 tudo que acontece. Você não ficar olhando para si mesma, não ficar às vezes um exemplo, Senhor, uma situação que seja muito, muito. Se a gente não olhar com a cabeça de Deus, você vai ficar muito perturbada. Depois eu vou, se Jesus quiser falar, depois eu falo. Eu vou refletir melhor sobre isso. É muito importante entender isso. Esse abandono em Deus. Olhar somente para Ele, com os olhos dele, ver tudo nele. Ver tudo na ótica dele, né? No pensamento dele. Depois disso, me fez ver seu coração e dentro tinha 3 balões de luz distintos, que depois formavam um só. E Jesus, voltando a falar, me disse: Os balões de luz que vês no meu coração são a fé, a esperança e a caridade, que trouxe à terra para fazer feliz o homem sofredor, oferecendo-o em dom. Agora também a ti quero fazer-te um dom mais especial. Então, é isso, olha, gente. Ele trouxe esses balões de luz, a fé, a esperança e a caridade, para fazer o homem feliz, para a gente ser feliz. Então, é o que Jesus estava falando, é para a gente ser feliz. A vida na divina vontade é uma vida de felicidade. Muita felicidade, de paz, de felicidade. E, e às vezes a gente não sente essa felicidade porque a gente fica muito preso em nós mesmos, vendo com os nossos olhos as coisas. Às vezes acontece uma situação e a gente não fica feliz, a gente fica triste, fica abatido, fica perturbado, porque a gente não está vendo com o olho de Deus, a gente está vendo distorcido a situação. Por isso que a gente não fica feliz, porque a gente não está conseguindo enxergar o propósito de Deus, o amor de Deus, que é a gente ver um problema onde está vindo uma solução, onde Deus tá te cercando de amor, de cuidado, e você está vendo como
E você fica perturbada, se julgando, se culpando. Então, para viver essa felicidade, você tem que viver na fé, na esperança, na caridade, na vontade de Deus, viver na divina vontade e ser um nada, ser um nada. Por exemplo, a gente pode ficar uma situação que a gente pode distorcer e ficar muito triste, muito perturbado quando quando Deus mostra algo que a gente tem que melhorar, um defeito. Você vive, por exemplo, eu vivo numa intenção pura sempre de fazer a vontade de Deus, de estar ali, de nunca fazer a minha vontade. Então, no seu coração só tem essa intenção. Aí você está fazendo algo e Deus depois vem te mostrar que você está, por exemplo, distraída, como aconteceu comigo esses dias. Que eu estava fazendo a escolinha e eu estava distraída. E eu não estava percebendo que eu estava distraída. Aí Jesus vem me chamar a atenção. Chamar a minha atenção. Tá mostrando claramente, me mostrando assim, claramente, que eu não estava inteira ali naquele. Eu estava meditando, mas eu não estava ali inteira meditando. Eu estava agitada. Eu estava agitada. Eu não estava percebendo. Aí, o que que eu poderia ficar? Se eu ficar em mim, se eu ficar, se eu ficasse vendo as coisas distorcidas, eu ia ver essa situação que Jesus me corrigiu como uma coisa ruim, como uma coisa que eu ficasse agitada, perturbada por causa disso. Mas aí eu vou para ele e falo, nossa, Jesus. Aí você vê o lado, você fica com, sabe, assim, você fica na luz, assim, ó. Nossa, Jesus, obrigado por me mostrar que eu tô distraída. Obrigado, Senhor, porque eu não estava percebendo. Nossa, glória a Deus, o Senhor me tirou das trevas. O Senhor foi lá e me puxou lá daquele lugar que eu estava preocupada, agitada, que eu não estava abandonada em ti. Eu estava agitada, preocupada, por causa de problemas tão bobos, por causa de... Eu estava ali, mas eu estava preocupada, eu estava ansiosa com outras coisas. E eu nem estava percebendo, eu já estava tão mergulhada nessa ansiedade que eu nem estava percebendo. Como se a ansiedade e eu virasse uma coisa só, sabe? Eu nem percebesse que eu estava agitada. Às vezes a agitação entra tanto assim na nossa alma que você nem percebe, porque você já sabe assim, você entra num estado assim de nem perceber. E aí Jesus vem te dar um chacoalhão, te chamar, Michele, sai daí, você está agitada. Se abandona, fica em paz. Obrigado, Jesus, obrigado. E você fica feliz, entendeu? Isso que eu estou tentando falar. Uma coisa que, se você não vê com os olhos de Deus, na cabeça de Deus, te deixa triste, nossa, como assim? Eu tô distraída. Então eu nem vou fazer mais, eu nem vou fazer mais vídeo, porque eu fico distraída, todo mundo tá percebendo que eu tô distraída, eu não vou fazer mais, eu vou sair desse grupo, eu vou sair, eu sei lá o quê. E a gente inventa um monte de coisa na nossa cabeça e fica se culpando. Como que eu vou, como que eu faço uma coisa dessa? Nossa, Jesus. E ficar se culpando, agitada, perturbada. Nossa, eu acho que é o demônio que fala comigo. A Luísa tá falando aqui. Sei lá o que que a gente pode entrar numas trevas tão grandes assim, porque Jesus falou das portas, né? A vontade humana é uma porta que se abre para um abismo que não tem fim. E você vai inventando um monte de coisa. Aí, se você fica com Deus, olhando para Ele, conversando com Ele, vendo a luz, aí você vai só agradecer, ô Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus, porque o Senhor veio me falar, porque o Senhor veio em meu socorro, me deu a mão, me buscou nesse lugar que eu estava de agitação. Colocou um guarda na porta, né? Que ele fala que que a divina, as verdades, o conhecimento, são guardas que ele coloca na porta para você não abrir a porta da vontade humana e cair no abismo. Ele não falou isso no trecho da escola?
que as verdades, os conhecimentos é como se fossem guardas que ele coloca na porta para você não abrir a porta da vontade humana e não entrar no abismo. Então, às vezes, esse guarda é a pessoa que vem te falar, foi a Aline que veio falar, trazer uma verdade. Você tá agitada, ansiosa, tô vendo claramente. Sinais de agitação muito claro, de distração, que você não tá inteira. Aí você fica você continua feliz, por quê? Porque você vê o amor de Deus, você vê com a cabeça dele, entendeu? Então você fica feliz. E aí isso tem que ser uma constante, né? Tudo, aí tem que ser constante isso na nossa vida. Tudo que acontecer, você viver abandonado em Deus e só amando a Deus o tempo todo. E aí vai ser sempre. Tem dor? Tem dor. Tem. A gente às vezes sente um estado de ânimo, mas assim, não é uma vida pesada, né? É uma vida de felicidade, de paz. É leve. Então é isso. Olha só o que ele falou. Eu trouxe a terra para fazer feliz o homem sofredor. O homem sofredor, a gente continua sendo sofredor, a gente continua sofrendo, mas feliz. Fazer feliz o homem sofredor, a gente continua sofrendo, mas é feliz. Tem uma felicidade espiritual assim incrível. E enquanto assim dizia, daqueles globos de luz saíam como tantos fios de luz que inundavam minha alma, formando como uma espécie de rede, e eu ficava dentro. Nossa, você fica dentro da fé, da esperança e da caridade. Você fica em volta, né, nessa luz, nesses fios de luz da fé, esperança e caridade. É verdade. E Jesus, olha no que quero que ocupes tua alma. Olha só que lindo. Não é para você ocupar a sua alma se culpando, perturbada, agitada, preocupada, ansiosa. Não é para ocupar a sua alma com isso. Isso vai te distrair de Deus. Não tem que estar preocupado com nada. Se abandone. Tudo que acontece é a vontade de Deus. Então você tem que ficar sempre em paz, porque tudo é a vontade de Deus. Tudo que acontece. Então você nunca tá. Deus nunca te abandona. Nunca, nunca, nunca. Então você sempre fica em paz. Olha no que quero que ocupes tua alma. Primeiro voa com as asas da fé. E submergindo nessa luz, conhecerás e adquirirás sempre novas notícias de mim, teu Deus. Mas, ao conhecer-me mais, teu nada se sentirá quase dispersa, e não terás onde te apoiar. Você vai se abandonar mais quando você conhece mais Deus. Quanto mais você mergulha em Deus e conhece Deus, mais você se sente pequeno. Mais a gente se sente um nada. Ele se dissolve, esse nada. Quando a gente entende a grandeza de Deus, quanto mais você conhece de Deus, você entende o infinito que é Deus, mais você se sente uma formiga, menor que uma formiga, um átomo, menor que um átomo. Mas tu te eleve mais e lançando-te no mar imenso da esperança, que são todos meus méritos que adquiri no curso de minha vida mortal, e todas as penas de minha paixão, que também delas fiz dom ao homem, e só por meio destes podes esperar os bens imensos da fé, porque não há outro meio para obtê-los. Então você vê, Deus é infinito, 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 infinito. Eu sou um nada, um nada, um nada, meu Deus, como que eu vou me aproximar de ti? O Senhor é infinito, é o amor, a santidade, santo, santo, santo. Então a tendência é a gente se afastar, não se aproximar. Mas aí você mergulha no mar imenso da esperança, que são os méritos de Jesus. Que só por meio do que ele fez e ele deu tudo para mim, para cada um de nós, eu posso alcançar Deus. Posso alcançar os bens imensos da fé. Eu conheço Deus, conheço ele através da fé, conheço ele e quero obter e para possuir esse bem imenso que é Deus, é por meio dos méritos de Jesus.
E aí eu mergulho, eu me abandono e me lanço em Deus e vou com toda a coragem e certeza de que Ele é meu por causa do que Jesus fez. Só por meio dos méritos de Cristo eu posso obter de novo Deus, voltar para Deus, viver no propósito da criação, que é você ser uma morada dele. Então, possuir ele a ponto dele vir morar em você, sequestrar ele, né? Sequestrar ele e ele ficar habitando na sua alma, morando na sua alma. Você possuir esse conhecimento, essa consciência de que Deus habita na sua alma, fala através da sua boca. E é só por meio dos méritos de Jesus que a gente pode alcançar isso, esse conhecimento, esse entendimento, esse bem de viver assim. Tendo a certeza, é Deus que fala através da minha boca. Ele que age através das minhas mãos. Ele e eu somos uma coisa só. Só por meio dos méritos de Jesus. Então, servindo-te destes meus méritos, como se fossem teus, porque a gente recebe esse conhecimento. Jesus fala, eu fiz tudo e te dou. E você, pela fé, toma posse disso, né? Teu nada se sentirá mais de espécie afundada no abismo do nada. Senão que adquirindo nova vida ficará embelezada, porque você adquire a nova vida de Jesus. Você sente o nada cada vez mais um nada. Mas você sabe que Jesus fez tudo e te deu como dom a vida dele. E você toma posse dessa vida dele. Totalmente. Senão que adquirindo nova vida ficará embelezada, enriquecida em modo tal de atrair-se os mesmos olhares divinos. E então não mais tímida, mas a esperança fornecer-lhe-á a coragem, a força, de modo a voltar a alma estável como coluna, exposta a todas as inclemências do ar, como são as diferentes tribulações da vida, que não a moverão nada. E a esperança fará com que a alma não só se submerja sem temor nas imensas riquezas da fé, senão que se tornará dona e chegará tanto com a esperança de fazer seu ao mesmo Deus. Assim, a esperança faz a alma chegar até onde quer. A esperança é a porta do céu, assim que só por seu meio se abre, porque quem tudo espera, tudo obtém. Então a alma, quando tiver chegado a fazer seu ao mesmo Deus, súbito, sem nenhum obstáculo, se encontrará no oceano imenso da caridade, que é Ele mesmo, né? É o próprio Deus, a caridade, o amor, a misericórdia dele. E aí, levando consigo a fé e a esperança, mergulhará dentro e fará uma só coisa comigo, seu Deus. O amantíssimo Jesus continua dizendo: se a fé é o rei e a caridade é a rainha, a esperança é como mãe pacificadora que põe em paz em tudo, porque com a fé e a caridade pode haver tribulações, mas a esperança, sendo vínculo de paz, converte tudo em paz. Porque a gente vê pela fé, a fé é o conhecimento de Deus, a fé é Deus, né? Jesus fala, a fé é Deus, é o conhecimento de Deus, de quem Ele é. A fé vai te abrir esse, esse conhecimento de Deus. E a caridade é o amor, a misericórdia de Deus. Sem a esperança, sem a esperança pode haver tribulações. Não, porque com a fé e a caridade pode haver tribulações. Porque você vê, conhece Deus, sabe que Ele sabe dele, né, através da fé, entende que Ele é o amor, você quer amar, mas só que sem a esperança, que é sem os méritos de Cristo, sem a esperança você pode ficar perturbado, porque eu nunca vou alcançar Deus. Aí a esperança vem pacificar a alma, porque é ela que é o meio para alcançar Deus, que é os méritos de Jesus. A gente se finca, né? Fica
confiando, esperando tudo nos méritos de Jesus. A esperança é o sustento, a esperança é alívio. E quando a alma, elevando-se com a fé, vê a beleza, a santidade, o amor com o qual é amada por Deus, sente-se atraída a amá-lo, mas vendo sua insuficiência, o pouco que faz por Deus, o como deveria amá-lo e não o ama, sente-se desconsolada, perturbada e quase não se atreve a aproximar-se de Deus. É isso, né, que está explicando aqui. Por que a esperança vem pacificar? A alma vendo como é amada por Deus e como não ama, sente-se um nada. Então, não, quer amar, conhece Deus pela fé, sente-se atraída a amar Ele, entende que Ele ama muito, mas não tem coragem de ir. Aí a esperança vem te trazer essa coragem. Perturbado e quase não se atreve. Então, logo sai esta mãe pacificadora da esperança. E pondo-se no meio da fé e a caridade, começa a fazer seu ofício de pôr a paz. Assim que põe em paz de novo a alma, a empurra, a eleva, lhe dá novas forças, e levando-a diante do Rei da fé e a Rainha da caridade, desculpa a alma, põe diante da alma nova efusão de seus méritos e lhes pede que a queiram receber. E a fé e a caridade, tendo em vista somente esta mãe pacificadora, tão terna e cheia de compaixão, recebem a alma e Deus forma a delícia da alma e a alma a delícia de Deus. Ó santa esperança, como você é admirável! Eu imagino ver a alma que é possuída por esta bela esperança como um nobre viajante que caminha para ir tomar posse de umas terras que formarão toda a sua fortuna. Mas, como é desconhecido e viaja por terras que não são suas, quem o escarnece, quem o insulta, quem o despoja de seus vestidos, e quem chega até golpeá-lo, e a ameaçar com lhe tirar a pele, e o nobre viajante o que faz em todas estas dificuldades? Será que ele vai ficar perturbado? Ah, não, nunca. Pelo contrário, não terá em conta aqueles que lhe fazem tudo isto. E sabendo bem que quanto mais sofrer, tanto mais será honrado e glorificado quando chegar a tomar posse de suas terras. Por isso ele mesmo incita as pessoas a atormentá-lo mais. Mas ele está sempre tranquilo, goza a mais perfeita paz. E no meio destes insultos está tão calmo que enquanto os outros estão acordados ao seu redor, ele está dormindo no seio de seu suspirado Deus. Quem fornecerá a este viajante tanta paz e tanta firmeza para seguir a viagem empreendida? Certamente a esperança dos bens eternos que serão seus, e assim superará tudo para tomar posse deles. Agora, pensando que são seus, vem amá-los, e eis que a esperança faz nascer a caridade. A esperança dá a certeza da posse de Deus. A esperança é aquilo que a gente tem assim, eu tenho certeza, eu amo a Deus, eu conheci, eu quero Deus. A esperança vem te acalmar. Ele é seu. Ele é seu. Pode seguir adiante. Não tenha medo de amar, amar e se entregar a Ele, que Ele é seu. A esperança dá essa certeza. Porque a gente poderia, se você não tem certeza, se você conhece alguém assim, e mas você não tem certeza se aquela pessoa te ama, se ela te aceita, se ela te ama, você não se entrega. Você não vai dar a sua vida e se abandonar e se sacrificar e viver por aquela pessoa se você não tem certeza que ela te ama. Você não vai dar a sua vida, seu sangue por algo, por exemplo, por um projeto que você não tem certeza que vai dar certo, sabe? Assim, se você quer alguma coisa, por exemplo, você quer passar no vestibular de medicina e você não tem aquela certeza, eu acho que não vai dar certo. Se você ficar naquela dúvida, será que eu vou conseguir alcançar esse bem? Eu acho que não é possível, não é possível. Você não vai se entregar a estudar. Pensando assim, você já pensar assim, não é possível alcançar isso. Mas se você tem certeza absoluta que aquele diploma ali é seu, você vai viajar, fazer essa viagem no estudo, né?
vai seguir esse plano porque você tem certeza absoluta que você vai ser médica. Sabe, você tem aquela certeza, aquela esperança assim firme, decidida. Eu vou ser médica. Vai demorar o tempo que for, mas eu vou ser médica. Eu tenho certeza que se eu estudar, eu vou ser médica. Aí você se abandona, mas você já fica assim, eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Se tiver uma dúvida, assim, você já não se entrega tanto, porque eu não vou me entregar por uma coisa, doar meu tempo, minha vida para uma coisa que eu não sei se vai ser minha. Sabe assim? Então, se você tem certeza, você conhece Deus pela fé, conhece o quanto Ele te ama, quer amar, você se inunda de amor por Ele, mas se você não tivesse certeza de alcançar Ele, você não ia se abandonar e se entregar e viver só para Ele. Aí a esperança te dá essa certeza. Ele é seu. Ele é seu. Aí você se abandona. Certamente a esperança dos bens eternos que serão seus, que dá essa força, para você não desistir. É a certeza que serão seus, que Deus, que todos os bens que você está contemplando pela fé serão seus. Quem pode dizer o que Jesus bendito me fez ver com aquela luz? Queria passá-lo em silêncio, mas vejo que a senhora obediência, deixando o vestido amigável, toma o aspecto de guerreiro e toma suas armas para fazer-me guerra e ferir-me. Não te armes tão cedo. Deixa tuas garras, fica tranquila, que por quanto possa farei como tu dizes, e assim permaneceremos sempre amigas. Agora, quando a alma se põe no vasto mar da caridade, prova as delícias inefáveis, goza a alegria inenarráveis a uma alma mortal. Tudo é amor. Seus suspiros, seus batimentos, seus pensamentos são tantas vozes sonoras que faz ressoar em torno de seu amadíssimo Deus. Vozes todas de amor que o chamam, de modo que Deus bendito, atraído, ferido por estas vozes amorosas, lhe corresponde. E acontece que os suspiros, o coração e todo o ser divino continuamente chamam a alma para Deus. Quem pode dizer como a alma é ferida por estas vozes? Como começa a delirar como se tivesse febre altíssima? Como corre como enlouquecida e vai lançar-se no amoroso coração de seu amado para encontrar refresco e a torrentes chupa as delícias divinas? Ela fica embriagada de amor e em sua embriaguez entoa cantos todos amorosos a seu esposo docíssimo. Mas quem pode dizer tudo o que acontece entre a alma e Deus? Quem pode dizer algo sobre esta caridade que é o próprio Deus? Neste momento vejo uma luz grandíssima e minha mente agora fica assombrada. Agora se fixa em um ponto e agora em outro, e faço por colocá-lo no papel, mas me sinto balbuciante ao explicá-lo. Portanto, não sabendo o que fazer, por agora faço silêncio, e espero que a senhora Obediência por esta vez queira perdoar-me, pois se ela quer zangar-se comigo, desta vez não tem tanta razão, porque a culpa é sua, porque não me dá uma língua ágil para saber dizê-lo. Compreendeu, Excelência? Ficamos em paz, não é verdade? Então é isso. Ela nem consegue descrever tudo que ela entende, né, da caridade. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Outro exemplo que ele me deu foi assim. É assim, ó. Quando acontece, quando acontece alguma coisa que a gente vê que a gente falhou, tipo que a gente tem um defeito, assim, sei lá, alguma coisa assim. Aí, um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Eu fiquei muito mal-humorada porque meu esposo me acordou. Nossa, meu Deus do céu. Gente, eu fiquei tão mal-humorada porque eu tinha programado para acordar no horário e ele me acordou mais cedo, matando muriçoca no quarto. Eu fiquei muito brava, fiquei tão mal-humorada. Nossa, eu falei, e aí eu comecei a ficar brava, fiquei mal-humorada, né? E fiquei pensando, meu Deus, mas por que eu tô mal-humorada por causa disso? Eu fiquei começando a ficar chateada por ter ficado mal-humorada, né? Eu não devia ficar mal-humorada com essa besteira. É uma besteira. Então, assim, é uma miséria da gente, né? Que a gente acaba vendo a miséria em nós. Aí Jesus falou, aí quando você vê uma miséria, você vai ficar chateada?
Se você ficar em você mesma, nos seus pensamentos, não sei o quê, você vai ficar chateada, vai ficar triste, desanimada, porque ainda tem essa miséria, porque ficou mal-humorada, tipo assim. Mas se você for para o pensamento dele, para o que ele fala, para a palavra dele, o que ele fala que significa a miséria. Aí eu fui lá, aí eu vou lembrar do que está na minha alma que ele falou, que eu vou viver pela fé que ele falou, né? Aí você fica tranquila. Assim, tipo assim, como que a gente fica feliz numa situação dessa? Como que você fica em paz numa situação dessa? Quando você vai lá no fundo da sua alma e lembra do que ele falou que significa isso. Que ele permite essas coisas, essas misérias, para a gente ficar na humildade, para a gente não ficar orgulhoso. Que aí eu lembro do trecho que ele falou do agricultor celestial, né? Que ele é o agricultor celestial, que ele planta a semente e ele deixa uma camada fina de terra na alma, que é as misérias. E que para que isso serve? Qual é o propósito disso? Aí quando ele mostra o que significa essa terra, essa miséria. Aí você fala, nossa, então obrigado, Senhor. Obrigado por essa miséria. Você fica feliz quando você vê. Gente, é muito incrível. Você ressignifica tudo. Você ressignifica no sentido assim, você fica com o que Deus fala, não com o que você pensa, que você olha para você e fala, não, eu não queria sentir isso, eu não queria ficar mal-humorada, eu tô desanimada, eu acho que eu não sirvo para viver na divina vontade, eu sou uma merda mesmo, olha só, e você fica ali focada nisso, frustrada, desanimada, amargurada, chateada, porque ainda tem isso. Mas aí você vai para ele, você vive na fé, mergulhado, porque o que ele falou, né? O que ele falou no texto de hoje. Em que eu quero que você ocupe a sua alma? Ele falou isso, né? Vem aqui, vou te mostrar. Em que eu quero que você ocupe a sua alma? Na fé, esperança e caridade. Aí ele falou, quando você mergulhar nesse mar da fé, você vai conhecer mais e mais sobre mim. E conhecendo vem o amor, né? E a esperança te dá essa certeza de que você pode alcançar isso que você está conhecendo. Aí ele fala, quando você conhecer de mim. E o que é isso? Você entender a sua miséria, que a sua miséria é isso, é você estar conhecendo Deus. Isso é ele, é o que ele pensa. O que ele é o agricultor, para que ele usa isso? O que é isso na mão dele? É uma terra, que ele é um agricultor que cultiva a sua alma. Então você entende, essa terra é preciosa. Essa terra é preciosa. Se não tiver essa camada fina de terra na semente, a semente morre. Entenderam? Então, assim, você vê que essa terra é preciosa. O que Deus faz com essa terra, com essa miséria que você teve, é precioso, é essencial para Ele cultivar o bem, para Ele cultivar a sua alma. É essencial. Sem a terra, a semente morre. Não tem vida. Então, pronto, Senhor. Nossa, eu estou feliz da vida com essa terra que você fica no nada, você entende, realmente, eu não sou nada, porque senão você pode subir nos tamancos, achar que é alguma coisa que é muito poderosa, que está sempre em paz, imperturbável, nunca fica mal-humorada, tipo assim, entendeu? Então é um exemplo, né, do que é, que como que a gente vive feliz, porque a gente vive com a alma ocupada, como ele falou, em Deus, a alma ocupada em Deus e não em nós mesmos. Se a gente fica em nós mesmos, vendo com a nossa visão baixa, você vai ficar sempre triste, amargurada, chateada, desanimada, triste, com medo, um monte de coisa.